Boa tarde, Sérgio Duarte, vice-presidente da Firjan, Bruno Sobral, também economista e professor da UERJ. Eu começo com o Sérgio com a seguinte questão: qual é o impacto inicial dessa decisão? A gente vê muito mal. A Firjan fez um levantamento que nós estamos por volta de 42 bilhões de investimento nos próximos 3 anos. E a gente entende, não pode dizer que é a totalidade, que uma grande parte desse investimento vai cair no colo de outros estados. Porque os outros estados, ninguém suspendeu os incentivos. Eles continuam brigando e atraindo, tentando atrair as empresas para levar investimento. Então, o Rio de Janeiro perde. Nessa corrida, a gente perde. Nessa guerra fiscal, a gente está sem arma. Vamos entrar numa guerra sem arma. Bruno, nessa crise financeira que o estado do Rio de Janeiro vive, qual é o peso das isenções fiscais? Não, então, eu acho que o importante aqui primeiro, a crise do Rio ela não se deve pelas isenções fiscais, nisso eu concordo provavelmente com o colega da Firjan. Agora, o meu ponto é, incentivo fiscal ele tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão estratégica para pensar isso. Então, eu acho que faltou ao Rio de Janeiro avançar em planejamento público, avançar no desenvolvimento, pensando as cadeias produtivas, e que a concessão, então, de incentivos fosse com esse viés mais estratégico, e não apenas para gerar uma transferência de recursos para as empresas, sendo que elas ali que cobram mais isso do que propriamente o Estado pensando o desenvolvimento dessas cadeias. Sérgio, quando o consumidor recebe uma informação como essa, vem logo aquela reação. Será que é o consumidor que vai acabar pagando o preço lá no final? Você acha que corre esse risco? A falta dessa isenção ser repassada para preços e o consumidor final acabar pagando isso? Não tenha dúvida. São 2 anos que o país vem passando uma recessão muito profunda. As empresas, para poderem sobreviver, estão jogando seus preços o mais baixo possível. E na hora que você aumenta algum tipo de imposto, isso é custo. E custo vai para o preço. Então, o consumidor acaba pagando a conta desse aumento de alíquota ou essa redução de incentivos, vai tirar. Bruno, você via outra saída, ou seja, nesse grande pacote que está sendo feito, era necessário a questão da isenção fiscal ou poderia ser evitado e continuar da maneira que vinha sendo feito? Eu acho que incentivo ele tem que ser pensado em cima de critérios, né? Acho que o grande problema é não pensar que você vai resolver o problema cortando algo de uma forma atabalhoada, onde você consegue ter pressão. E os incentivos é a mesma coisa, ou seja, eles estão no patamar que você pode discutir ali, mesmo assim, ainda o ponto não é só o tamanho dos incentivos e muito mais os critérios para o desenvolvimento. Eu acho que para pensar em incentivo fiscal, você tem que entender, primeiro ponto, que eles não são também uma saída para dar sinais de recuperação econômica, mas eles podem ser ali uma das alavancas importantes para uma trajetória de desenvolvimento. Então, esse ponto você tem que pensar. Ou seja, e para isso, você tem que discutir seriamente quais são as cadeias produtivas do Estado que merecem ser incentivadas, porque a tragédia maior vai ser, como a gente vê no momento atual, ou seja, conceder uma série de incentivos, mas mesmo assim há uma crise econômica do tamanho e da proporção que tem no Estado. A Firjan já pensou em estratégias para tentar vencer esse momento? A Firjan está sempre tentando apoiar o industrial no Rio de Janeiro, através de qualificação de sua mão de obra, defesa de interesses, porque a gente fica muito preocupado, Paulo, com o interior do Estado. O Rio de Janeiro, ele não tem uma vocação agrícola que a gente consiga manter essas pessoas no interior do Estado. Se você não tem uma indústria que possa se instalar para gerar riqueza e renda, para você estimular o comércio, o serviço, essas pessoas vão perder os seus empregos, vão depender das prefeituras que estão, a maior parte, em situação difícil, vai se perder emprego, essas pessoas vão ter que ir para a capital. A gente fica muito preocupado com isso. E nós entendemos, e eu concordo com o colega, com o Bruno, que se for uma política de incentivo bem feita, bem trabalhada, isso pode levar a desenvolvimento e crescimento para o interior do Estado. E é importante dizer que a Firjan não compactua com qualquer coisa errada. Qualquer incentivo que é feito de maneira errada, a Firjan não compactua. Eu gosto sempre de falar da aposentadoria. Volta e meia a gente pega problemas com as aposentadorias, com fraudes, e ninguém para de dar aposentadoria porque tem uma fraude. Se fiscaliza, se pune. E os incentivos é a mesma coisa. O incentivo que está sendo feito de maneira errada ou apropriado de maneira errada tem que ser revisto e tem que ser punido. Bruno, nós ouvimos aí o posicionamento da Firjan. Agora, para você que é economista, que está de fora desse cenário das indústrias, é tão negativo assim como a Firjan está colocando? Ou, no caso, os incentivos? A falta do incentivo fiscal? Não, então, acho que o colega, acho que um ponto fundamental aqui, a
a guerra fiscal, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar, né? A guerra fiscal é algo que é extremamente deletério para o país. Ao meu ver, os estados, eles acabam que tomaram isso como um dado e passa então um estado a competir com o outro por investimentos, tendo como pressuposto fazer essa guerra em cima de uma política de incentivos, né? Isso só vai ter solução se o Rio e outros estados liderarem uma reflexão para uma coordenação nacional, né? Criar um plano nacional de desenvolvimento onde você vai gerar a decisão de localização baseado em critérios propriamente de longo prazo. Eu acho que o ponto, então, está muito mais em você revisar esse modelo de desenvolvimento nacional, um modelo que pode ter algum ganho para os estados, mas que pesa, né, onera em grande medida as receitas públicas estaduais, justamente porque elas não conseguem ir além disso para fazer uma política de desenvolvimento. Então, acho que meu ponto é esse, tem que pensar uma política de desenvolvimento, fortalecer os estados, para eles, então, planejarem, junto com os diversos níveis de poder, então, com o nível federal também, uma política de desenvolvimento com maior envergadura e maior senso estratégico. Ele acabou de falar da questão da guerra fiscal comparada a outros estados. Existe o risco de algumas empresas até pensarem em sair do Rio de Janeiro em busca de incentivos que outros estados continuam dando? O importante é que não foram cortados os benefícios, foram concedidos. Simplesmente não está sendo dados novos incentivos. São 2 anos que o Estado vai ficar perdendo essa guerra. A gente tem que entender que São Paulo tem uma atração natural. O Rio de Janeiro é o 26º estado em infraestrutura. Em segurança, nós somos o 23º estado em segurança. Agora, por incrível que pareça, nós somos o primeiro em mão de obra qualificada. Então, o que nós temos um grande ativo, que é a mão de obra preparada. Mas o que nós precisamos entender é como é que eu vou convencer um empresário a vir instalar uma fábrica no Rio de Janeiro, uma indústria no Rio de Janeiro, com essa infraestrutura horrível, com dificuldade, com o problema da segurança pública muito sério. Você precisa criar algum atrativo e, nesse momento, o incentivo é importante. E é importante também deixar claro que, apesar da guerra fiscal nós estarmos brigando, eu me preocupo se eu perder para outro estado, eu vou pensar como o Brasil, que bom, eu estou perdendo uma empresa do Rio de Janeiro, é ruim para o estado, mas estou perdendo para outro estado da federação, está aqui dentro. O ruim é quando eu perco para outros países, como China. Então, a nossa carga tributária é tão absurda que, se nós não fizermos alguma coisa para reduzir a carga tributária da indústria, nós perdemos o emprego e a renda para outro país. A Firjan fez um estudo e levantou agora que a indústria de transformação tem 45% da sua receita comprometida com imposto. A agricultura, só 5%. Então, nós somos um país extremamente competente, competitivo na agricultura. E o segundo elo disso, que é pegar essa matéria-prima e transformar, que é a indústria de transformação, nós não somos competitivos. E eu digo o seguinte, o empresário brasileiro, ele é competitivo do portão para dentro. Ele só não é competitivo do portão para fora. Por quê? Do portão da fábrica para fora, nós não temos gestão. Nós só temos gestão do portão para dentro. Sérgio Duarte, vice-presidente da Firjan, muito obrigado pela participação no Repórter Rio. Bruno Sobral, economista, professor da UERJ, também obrigado pela participação. Acho que a gente conseguiu esclarecer aqui alguns pontos sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.